Toxoplasmose. Toxoplasmose. A toxoplasmose é uma zoonose cosmopolita causada por protozoário. Apresenta quadro clínico variado, desde infecção assintomática a manifestações sistêmicas extremamente graves. A imagem mostra o parasita e alguns sintomas observados nos seres humanos: febre e dor muscular. Sinonímia, outro nome que a doença recebe, doença do gato. Características epidemiológicas. É uma doença universal. Estima-se que 70 a 95% da população estão infectados, ou seja, já tiveram contato com o parasita, mas são assintomáticos. Agente etiológico, Toxoplasma gondii. Modo de transmissão, o homem adquire a infecção por 3 vias. A ingestão de oocistos provenientes do solo, areia, latas de lixo contaminadas com fezes de gatos infectados. Também a ingestão de carne crua ou mal cozida infectada com cistos, especialmente carne de porco e carneiro. E a infecção transplacentária, ocorrendo em 40% dos fetos de mães que adquiriram a infecção durante a gestação. O Toxoplasma gondii, ele vive no corpo de felinos, principalmente o gato. Quando esse animal come carne contaminada, caça contaminada, rato contaminado, esse animal adquire o Toxoplasma gondii. Ao evacuar os oocistos, que é uma forma dos parasitas, presentes nas fezes do gato, mais ou menos após 2 dias, passam a infectar vegetais e frutas, que podem ser consumidos mal lavados. Também podem contaminar outros animais que entrem em contato com os oocistos. E quando o homem come esses vegetais, essas frutas contaminadas, ou essa carne contaminada mal cozida, ou mal passada, esse homem adquire o toxoplasma, que pode também ser transmitido ao bebê por via placentária. A imagem mostra o gato normalmente evacua, coloca suas fezes em caixas de areia. Se essas fezes estiverem contaminadas com oocistos e posteriormente essa areia for manipulada pelo homem, não higienizando as suas mãos, o homem pode também adquirir os oocistos. A imagem mostra como a contaminação ocorreria no corpo do gato. O gato, ao evacuar, ele deixa os oocistos nas suas fezes. Outros animais podem comer essas fezes, podem comer esses oocistos. Esses animais tornam-se infectados. Ao serem consumidos pelo gato, o gato agora fica contaminado com o toxoplasma. Uma situação bastante temida na toxoplasmose é a toxoplasmose neonatal. O bebê pode contrair toxoplasmose através da conexão da placenta com a mãe contaminada. Essa mãe, por sua vez, ela foi infectada ao cuidar de caixas de areia onde havia fezes de gatos contaminados, gatos com oocistos, manuseou inadequadamente esse lixo, das fezes do gato e depois consumiu alimentos ou colocou as mãos na boca sem a devida higiene. Quadro clínico, na maioria das vezes a infecção inicial é assintomática. O indivíduo não sabe que tem oocisto, ele teve contato, mas não manifestou nenhum sintoma. Pode também generalizar-se e ser acompanhada de exantema. Também pode ocorrer linfadenite toxoplásmica, linfadenopatia, ou seja, aumento dos gânglios linfáticos, localizada, envolvendo nódulos cervicais posteriores, ou mais raramente linfadenopatia generalizada, ou seja, pode apresentar gânglios aumentados, normalmente na parte do pescoço posterior e raramente em vários locais do organismo. O quadro mais comum na toxoplasmose é a toxoplasmose ocular, a corioretinite, ou seja, inflamação da coroide e da retina, é a lesão mais frequentemente associada à toxoplasmose. 2 tipos de lesões de retina podem ser observados. Numa fase aguda, a retinite aguda, com intensa inflamação da retina. Mais cronicamente, a retinite crônica, com perda progressiva da visão, às vezes levando inclusive à cegueira. Esta imagem mostra uma lesão importante na retina, provavelmente ainda numa fase inflamatória da doença.
Esta imagem talvez se refira à retinite crônica, porque é uma destruição muito significativa na retina. Toxoplasmose neonatal resulta da infecção intrauterina, variando de assintomática a letal, dependendo da idade do feto, no momento que ocorreu a infecção, e de fatores não conhecidos. Os achados comuns são prematuridade, baixo peso ao nascer, corioretinite pós-maturidade, pós-nascimento, estrabismo, icterícia e hepatomegalia, crescimento do fígado e do baço. Esta imagem mostra toxoplasmose na gestação. Então, ele fala de toxoplasmose aguda na gestação, podendo alterar as formações do bebê, transmissão de infecção para o feto. Toxoplasmose congênita. A toxoplasmose congênita ocorre quando uma gestante entra em contato pela primeira vez com o Toxoplasma gondii e adquire a infecção. O parasito se multiplica na placenta e pode infectar o feto, causando comprometimento de intensidade variável, com predomínio de lesões no sistema nervoso central e na retina do bebê. Essa imagem mostra um bebê com hidrocefalia, alteração do encéfalo, da produção de líquor, em função da toxoplasmose congênita. Outro caso de hidrocefalia decorrente da toxoplasmose congênita. Esta criança tem malformações intensas nos seus membros, também decorrentes do período neonatal em que aconteceu a infecção pelo toxoplasma. O tratamento da toxoplasmose é recomendado em gestantes recém-nascidos e pacientes imunodeprimidos, ou seja, com a imunidade baixa. As medidas de controle da toxoplasmose seriam evitar o uso de produtos animais crus ou mal cozidos, principalmente caprinos e bovinos, eliminar as fezes dos gatos infectados em lixo seguro, proteger as caixas de areia para que os gatos não utilizem e depois, posteriormente, as crianças venham a brincar nessa areia. Lavar as mãos após manipular carne crua ou terra contaminada e evitar contato de grávidas com gatos. Medidas de controle, lavagem rigorosa das mãos, não consumir carnes cruas ou mal cozidas, lavar muito bem os alimentos, frutas, legumes, hortaliças, beber água potável, água filtrada. Giardíase é uma infecção causada por protozoários que atinge principalmente a porção superior do intestino delgado. A maioria das infecções é assintomática e ocorre tanto em adultos quanto em crianças. Características epidemiológicas. É uma doença de distribuição mundial. Epidemias podem ocorrer principalmente em instituições fechadas que atendam crianças, sendo o grupo etário mais acometido entre 8 meses a 10 a 12 anos de idade. A giardia é reconhecida como um dos agentes etiológicos da diarreia dos viajantes em zonas endêmicas, ou seja, em zonas onde a doença é bastante comum, a água pode estar contaminada e o indivíduo, ao chegar naquela localidade, acaba consumindo essa água e adquirindo a giardia. Imagens da giardia. Agente etiológico Giardia lamblia. Uma das principais formas de transmissão é a água contaminada com a giardia. Modo de transmissão via fecal-oral. Poderia ser de forma direta pela contaminação das mãos e, consequentemente, a ingestão dos cistos da giardia existentes nos dejetos da pessoa infectada, ou de forma indireta, através da ingestão desses cistos que estão contaminando água ou alimentos. O ciclo evolutivo mostra que uma pessoa infectada coloca os seus cistos no meio ambiente. Esses cistos, eles contaminam alimentos, água, utensílios, e quando o indivíduo tem contato com esses cistos, ele engole esses cistos, que no corpo do indivíduo vai fazer um ciclo de transformação, e novamente ser evacuado para o meio ambiente. O quadro clínico da giardíase consiste em diarreia, caracterizada por dejeções amolecidas, com aspecto gorduroso, acompanhada de muita dor abdominal. Também o indivíduo pode relatar fadiga, anorexia,
flatulência e até distensão abdominal. Ainda, anorexia associada com má absorção também pode ocorrer a perda de peso e anemia do indivíduo. A imagem representa os sintomas da giardíase, diarreia, flatulência, azia, pirose, dor abdominal, perda de peso, emagrecimento e fezes normalmente amareladas. Diarreia, dor abdominal, flatulência, fezes amareladas, emagrecimento, tratamento da giardíase, secnidazol, tinidazol e metronidazol. Medicamentos utilizados no tratamento: metronidazol, secnidazol. Medidas de controle. Em creches ou orfanatos deverão ser construídas adequadas instalações sanitárias e enfatizada a necessidade de medidas de higiene pessoal. Educação sanitária, em particular, desenvolvimento de hábitos de higiene na população, filtração da água potável, saneamento básico, isolamento. Pessoas com giardíase devem ser afastadas do cuidado com crianças, com pacientes internados devem ser adotadas precauções entéricas, ou seja, suas fezes têm que ser separadas. O indivíduo não pode usar os mesmos sanitários que outros pacientes utilizam, preferencialmente evacuação em comadre. Medida profilática, higiene dos alimentos, ingestão de água potável, filtração da água potável. Enterobíase é uma infestação intestinal causada por helmintos, por vermes. Sinonímia, outro nome da doença, oxiuríase. Características epidemiológicas, distribuição universal afetando pessoas de todas as classes sociais. É uma das helmintíases mais frequentes na infância, inclusive em países desenvolvidos, sendo mais incidente na idade escolar. É importante ressaltar que, em geral, afeta mais de um membro da família, o que tem repercussões no seu controle, que deve ser dirigido a pessoas que vivem no mesmo domicílio. Não provoca quadros graves nem óbitos, porém causa repercussões no estado de humor dos infectados pela irritabilidade ocasionada pelo prurido, pela coceira, levando a baixo rendimento em escolares. Agente etiológico: Enteróbios vermiculares. Modo de transmissão da doença: autoinfecção externa ou direta, do ânus para a cavidade oral, através dos dedos, principalmente nas crianças, doentes mentais e adultos com precários hábitos de higiene. Forma indireta de transmissão: os ovos presentes na poeira ou alimentos atingem o mesmo hospedeiro que os eliminou. Heteroinfecção: os ovos presentes na poeira ou alimentos atingem um novo hospedeiro, normalmente indivíduos que convivem com o indivíduo infectado. Quadro clínico: prurido retal, coceira, frequentemente noturna, irritabilidade, desassossego, desconforto, sono intranquilo, escoriações provocadas pelo ato de coçar, infecções secundárias em torno do ânus, com congestão da região anal, ocasionando inflamação com pontos hemorrágicos, onde se encontram frequentemente fêmeas adultas e ovos do parasita. As imagens mostram crianças desassossegadas, irritadas, chorando, com prurido intenso e lesões na região anal que podem ser provocadas pelo ato de coçar. Tratamento da enterobíase: mebendazol e albendazol. Medidas de controle da doença: lavar as mãos antes das refeições, após o uso de sanitário, após o ato de coçar e quando for manipular alimentos. Outras medidas de controle: manter as unhas aparadas rente ao dedo para evitar o acúmulo de material contaminado, evitar coçar a região anal desnuda e evitar levar as mãos à boca. Outras medidas de controle seriam eliminar as fontes de infecção através de tratamento do paciente e de todos os membros da família. Também trocar roupas de cama, roupas íntimas, toalhas de banho diariamente para evitar a aquisição de novas infecções pelos ovos depositados nos tecidos.
Também manter limpas as instalações sanitárias. A imagem mostra orientações importantes em relação a roupas de cama, em relação à higiene de sanitários, higiene do ambiente. Tricomoníase. A tricomoníase, tricomoniose ou tricomonose é uma doença sexualmente transmissível, causada pelo parasita protozoário unicelular Trichomonas vaginalis. Imagem mostrando a infecção na vagina, né, a presença do parasita, também como que fica a secreção extremamente espumosa na região. Modo de transmissão: o Trichomonas vaginalis é transmitido pelo contato entre a mucosa infectada de um indivíduo e a mucosa do outro. Por exemplo, a uretra de um homem infectado e a mucosa vaginal de uma mulher durante uma relação sexual sem o uso de preservativo. As imagens falam do modo de infecção, de transmissão da doença, relação sexual sem uso de preservativo. Quadro clínico: normalmente a mulher é sintomática e na mulher ocorre a presença de uma secreção espumosa, de cor verde amarelada e odor desagradável proveniente da vagina. Ainda na mulher é possível observar vulva irritada e dolorida devido ao ato de coçar, dor a urinar, disúria ou um aumento na frequência das micções, polaciúria. Nos homens, o quadro clínico normalmente não manifesta sintomas, o estado assintomático, mas pode infectar as suas parceiras sexuais. Quando o homem apresenta sintomas, alguns apresentam uma secreção proveniente da uretra, bastante espumosa e semelhante ao pus, sentem dor a urinar, disúria e polaciúria, muita urina, urgência em urinar. O tratamento da tricomoníase está baseado na utilização do metronidazol ou tinidazol, administrados em dose oral única. Porém, todos os parceiros sexuais devem ser simultaneamente tratados de maneira a se evitar reinfecção. Pelo menos até que se tenha certeza da cura, os pacientes devem utilizar preservativos em todas as relações sexuais. Durante o tratamento, os pacientes devem se abster do uso de bebidas alcoólicas, que associadas ao uso destes medicamentos podem levar a importantes efeitos colaterais. Medidas de controle da tricomoníase: evita-se a transmissão do parasita causador da doença, praticando sexo seguro, ou seja, pela adequada higiene genital, diminuindo-se o número de parceiros sexuais e usando preservativos. Estrongiloidíase. Imagem do parasita causador da estrongiloidíase, o Strongyloides stercoralis. A estrongiloidíase é uma doença parasitária intestinal frequentemente assintomática. Agente etiológico da doença: Strongyloides stercoralis. A imagem do Strongyloides. O Strongyloides stercoralis é o agente etiológico causador da estrongiloidíase. Características epidemiológicas: a doença ocorre mais em regiões tropicais e subtropicais. No Brasil, há variação regional em função da idade, diferenças geográficas e socioeconômicas da população. Os estados que mais frequentemente diagnosticam essa doença são Minas Gerais, Amapá, Goiás e Rondônia. Modo de transmissão: as larvas infectantes filarióides, presentes no meio externo, quando a pessoa evacua, penetram através da pele do homem, do indivíduo. Daí, penetram pela corrente sanguínea e podem fazer um ciclo, chegando aos pulmões, depois à traqueia, à epiglote e sendo deglutidas, engolidas, talvez por um processo de tosse do indivíduo infectado. Já atingindo o trato digestivo, a via descendente, onde se desenvolve o verme adulto no intestino. A imagem mostra o parasita na lâmina. E esta imagem mostra as larvas filarioides, que são as larvas infectantes, no intestino do indivíduo contaminado. A imagem do verme adulto, a fêmea, no intestino. Algumas imagens vista num exame chamado colonoscopia,
mostram lesões no intestino em decorrência da presença dos vermes na região. A imagem mostra sangramento do intestino em função da presença dos estrongiloides. Outra forma de infecção, além da penetração do parasita pela pele, seria o que nós chamamos de autoendoinfecção, quando as larvas passam a ser filarioides, que são as larvas infectantes, dentro do próprio organismo do indivíduo, sem passar pelo meio externo, ou seja, sem ser evacuada no solo. Ainda como forma de transmissão, a autoexoinfecção ocorre quando as larvas filarioides se localizam na região anal ou perianal, onde novamente penetram no organismo do hospedeiro. A imagem mostra o intestino grosso, o cólon, infectado pelos vermes. A fêmea do parasita é ovovivípara, ou seja, libera ovos larvados que eclodem ainda no intestino, liberando as larvas rabiditoides. Essas larvas não são infectantes, que através das fezes podem evoluir no meio externo para a forma infectante ou a forma filarioide. Quadro clínico: este verme infecta as pessoas através da pele, na forma de larva, e se espalha pelo corpo até chegar ao intestino, se espalha através do sangue, onde cresce e se reproduz. Formas sintomáticas: inicialmente as alterações cutâneas, secundárias à penetração das larvas, são lesões urticariformes, serpiginosas ou linear pruriginosa migratória. Surgem quando as larvas penetram na pele ou quando se movimentam através dela. A imagem mostra as lesões que aparecem quando ocorre a penetração do parasita pela pele humana. Outra imagem também mostrando a penetração do parasita e a lesão serpiginosa que aparece no local. Quadro clínico da doença: diarreia, dor abdominal, náuseas, tosse seca e falta de ar, crises de asma, na verdade falta de ar intensa. O edema pulmonar é uma complicação grave da doença e pode surgir quando a larva causa inflamações nos pulmões ao passar por esta região. Pessoas com o sistema imunológico comprometido desenvolvem a forma disseminada da doença, que se manifesta com febre acima de 38 graus. Ainda pode apresentar dor abdominal intensa, diarreias persistentes, vômitos, falta de ar, tosse com secreção ou até mesmo com sangue. O tratamento da doença é feito com cambendazol, tiabendazol, albendazol e ivermectina. Albendazol é um dos medicamentos utilizados no tratamento da doença. Os medicamentos utilizados: albendazol, cambendazol, tiabendazol e ivermectina. As medidas de controle estão baseadas na redução da fonte de infecção com tratamento sanitário adequado das fezes e o uso de calçados. Além disso, saneamento básico seria outra medida de controle. Outra medida seria andar calçado, principalmente em solos úmidos. Quimioterapia em massa em comunidades com alta endemicidade, muitos casos, apesar de ser um tratamento preconizado por alguns autores, ainda não tem sido uma medida adotada por todos.